Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Martinez e eu fiz um vlog hoje um pouco mais cedo, né? Dia 24/4/2020, o dia que a gente teve aí essa notícia da exoneração do ministro da Justiça, né? A seu pedido. E, bom, de tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que são pontos de convergência, né, de ocorrência de situações que a gente está passando. A gente está no meio de uma crise sanitária, econômica, política, jurídica. Então é um ponto de convergência, de caos, aparentemente uma situação incômoda, né, se a gente for pensar nesse sentido. Quebra-se algumas certezas que a gente tinha em relação à estruturação do governo atual, né, de como as coisas foram, né, idealizadas e aquilo que era a proposta, né, vencedora, né, que contou com os votos da maior parcela dos eleitores. Então isso é uma questão realmente complexa, né, que a gente está passando por crises políticas e institucionais já há alguns anos, e isso é uma coisa muito ruim para o país, né, uma forma de disrupção. E as disrupções não são nada boas, elas nunca terminam situações boas, né? Geralmente uma disrupção é acompanhada, né, um caos é acompanhado de uma situação de ordem, de estabelecimento de ordem, e uma ordem geralmente autoritária, né? Então, toda vez na história que a gente observou situações de disrupção, né, de desgarçamento das instituições, né, do funcionamento normal das sociedades, a gente acabou caindo em situações onde houve uma ordem autoritária advinda na sequência, né? Não imediatamente, mas potencialmente à frente. Isso não é bom, né? Isso a gente não está observando em nenhum lugar civilizado do mundo, né? Se a gente for observar, os outros países estão todos focados nos seus problemas sanitários e econômicos, que são sérios, porque estão afetando, né? E vão afetar a população no médio, né, no curto, médio prazo, né, não vou nem falar em longo prazo, mas essas situações todas estão colocadas e deixam para quem pesquisa, para quem tem essa linha de fazer uma análise de longo prazo, uma análise, né, focada em dados, deixa a gente um pouco preocupado, né, principalmente dentro desse contexto que a gente está instalado, né? E daí que a gente tem que pensar em possibilidades, e é isso que eu hoje, né, depois de todas essas ocorrências desse mal-estar criado por essa situação, né, na verdade é um grande mal-estar, né? É um mal-estar porque afeta a todos, né? Afeta aos que votaram e aos que não votaram, né, no atual presidente. Afeta a todos os brasileiros, porque a gente está envolvido numa situação caótica no momento que precisa, na verdade, de ter uma condução certa e tranquila. Então não pode, numa semana cai o ministro da Saúde, na outra semana cai o ministro da Justiça. Então isso não é condizente, né? E aí você vê lá a situação do ministro da Economia se apresentando semioticamente em dissonância com os demais. Então tudo isso deixa a gente apreensivo, né? E daí o que resta, né? A gente fazer uma análise de longo prazo, mas mudando o foco, né? Então, a partir desse momento, eu já tinha começado a reestruturar nossas produções intelectuais aqui, né? Tudo que a gente vinha produzindo, seja a página do Face, seja no YouTube, né? Eu já vinha reestruturando isso, né? Tentando ir por uma vertente mais científica, de colaboração com dados mais abstratos, mais teoria, né? Agora, depois do coronavírus, a gente teve que avançar para um estudo científico dessa doença e fazer alguma colaboração para clarear os dados, né? Trazer dados mais seguros, mais adequados, fora do padrão mídia brasileira. E agora, com essa situação que se coloca, né, mais uma vez a gente fica tendo que fazer uma derivação, né, daquilo que a gente gostaria de estar fazendo. A verdade é essa, né? Então, se você, né, imaginar um professor universitário
na Europa, né, e até nos Estados Unidos, seguindo lá o seu trajeto, né, sua caminhada acadêmica, intelectual, publicando e produzindo, né, dentro de um estado de conforto, né, de uma realidade que realmente a gente não tem, né? A gente acaba ficando à mercê de ter que estar se ajustando, né? E o nosso estudo acompanhando essa realidade. E daí a nossa tentativa agora é outra, né? De tentar sobrepairar isso e criar um conhecimento de longo prazo, né? Conhecimento estratégico, um pensamento de estruturação de longo prazo para ver se a gente consegue aos poucos, né? Deixar uma contribuição, né, para um caminho melhor, né? Na verdade é essa, a gente tem o karma, né, de estar nesse país caótico, né? E, e é um karma, né? Querendo ou não, estamos aqui. E aí temos que, de alguma maneira, achar uma forma de dar contribuição em termos de soluções, possibilidades, resolução de problemas, né? Saídas, né, que não sejam saídas de aeroporto. Aí a gente tem que ver como é que a gente faz isso, né? Então a gente está começando a pensar, a estruturar as ideias, né, de uma maneira mudar um pouco o foco. A gente vai ter que voltar para coisas que eu já achei que não, né, não tinham mais necessidade de se trabalhar, né? E quando as coisas vão ao vento, né, quando as coisas estão indo pelo menos nos mínimos possíveis, a gente fica um pouco livre para poder pesquisar mais, né, aquela vertente que a gente está mais interessado, né, outras linhas de ideias que são mais de foco mais de interesse pessoal. Mas quando a coisa no campo social chega numa situação dessa, né, de completa falta de racionalidade lógica e condução coerente das coisas, né, a gente tem que voltar e dar a nossa contribuição. Então é uma chamada para que você aí também que está vendo o problema, né, que está vendo como essa situação não é adequada, né, então só compare com os outros países e veja se isso é adequado, né. Então essa estrutura não é adequada, né. A gente está muito sendo balizado por polos, né, e o Freud já dizia muito isso, quando você está no polo, você está na doença, né. Então uma sociedade que vive em polaridades radicalizadas, ela está doente, né? Ela não está em equilíbrio, porque o equilíbrio está no meio termo, né? E isso aí os chineses antigos, né? Não os chineses atuais, sempre foram muito experientes em entender como é importante a gente saber equalizar as coisas, né? Seguir caminhos mais equilibrados, né? Deixando poucas paixões de lado e colocando mais a razão, né? E as prioridades daquilo que pode ser feito, né? A política é a ciência do possível, né? Então a gente faz o possível, a busca do possível. Então essa é uma contribuição, claro, é uma situação, né, complexa. Então os desfechos possíveis disso são desde os menos piores aos piores, né? Então são desfechos que a gente não sabe onde vai parar, né? Então tudo pode acontecer. Agora, nossa contribuição tem que ser para que aconteça o melhor, para que aconteça saídas menos traumáticas, né? Saídas mais equalizadas e as saídas que deem para o conjunto, né, das pessoas que vivem, né, que estão no karma, né, de terem nascido nesse país, né, nesse país da jabuticaba e da banana, que tenham algo melhor, né? Então já estamos tendo que encarar essa epidemia, já estamos tendo que encarar os problemas econômicos que vão acontecer. O que nos resta, né? Se não buscar, tentar encontrar uma saída, né, que vencidos esses dois problemas principais, né, os outros não atrapalhem, né, que é a questão política e a questão jurídica, não atrapalhem a vida das pessoas, né, porque é isso que importa, né. A gente acaba vendo que, na verdade, a gente tem um elefante chamado Estado que mais atrapalha que ajuda. Numa situação de caos como essa, precisa atuar, então vai ter que ajudar, vai ter que gastar. E isso não tem o que discutir. Agora, no cotidiano, né, é um país amarrado, é um país engessado, é um país que não anda, é um país que, né, que não dá retorno à sua população por aquilo que
recolhe e que exige dessa população, né? Então, esse acho que é o grande problema todo, né? Não é uma discussão aqui se o Estado tem que ser mínimo ou o Estado tem que ser máximo, né? É uma discussão bem pragmática. Quanto o Estado cobra de você, tira do seu bolso, e quanto esse Estado devolve para você, né? Em termos de serviços essenciais. Eu acho que essa é a métrica que tem que ser feita, né? É a métrica objetiva que tem que orientar. Então, se em outros locais onde o Estado tira a mesma quantidade, ele dá retorno melhor, por que aqui não dá? E o que precisa ser feito para que isso aconteça? Então, esse é um raciocínio que tem que ser feito, né? Independente se você está na esquerda, está na direita, não interessa. Interessa que agora a gente tem que conseguir chegar a saídas viáveis, né? Pensar em coisas melhores, porque realmente a coisa, né, é uma loucura, né? Passa um governo, só faz maluquice, vem outro, só faz maluquice, e daí, né, é toda uma população, são 200 milhões de pessoas expostas, né, a um bando de malucos, né, a um bando de inconsequentes e irresponsáveis que tomam atitudes, né, que ou sabotam o país ou tomam atitudes totalmente desconectadas da realidade do momento que nós estamos passando, né? Então realmente não dá, né? Não dá. E aí você que está assistindo tem que largar as paixões, né? E começar a racionalizar, usar a racionalidade. Não dá para ficar voando em paixões, né? Em países onde as coisas funcionam, não se voa em paixões, né? Não se tem messias salvadores, né? Aqui a gente trabalha com essa ideia desses populistas, né? Isso é uma coisa totalmente horrível, né? Isso aí é péssimo, né? Então a gente, quando começa a mensurar e olhar para os países que têm um mínimo de civilidade, racionalidade e uma vida de conforto para as pessoas, a gente vê que esses modelos aqui não existem, né? São outras estruturas, outras formas de governar, né? Outras formas de interagir e muito mais satisfatórias, né? Principalmente para não se ter esses lapsos traumáticos que a gente está tendo, né? Então já teve um impeachment, agora pode ter outro, e as coisas todas vão caminhando nisso, né? E se não tiver, para não ter esse impeachment, todos os recursos que têm que ser usados para evitar o impeachment, né? Como isso sobrecarrega todo o Estado, como isso gera uma disrupção, né? Um rompimento da funcionalidade normal, né? Porque imagine, as pessoas só querem viver suas vidas, querem ter suas famílias, seus progressos econômicos, suas realizações, né? Não querem o Estado enchendo o saco, não querem político estragando, enchendo o saco, fazendo confusão num momento crítico como esse. Eu acho que isso é o mínimo que se espera, né? Isso é o mínimo que a população pode exigir, né, dos seus governantes, que não atrapalhem, né, que não criem mais problemas. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Então a gente vai ter que voltar a reestruturar o pensamento, né? Trazer ideias, né, importantes aqui, ideias estruturais, né? Ideias estruturais que nos ajudem a se posicionar, né? A tomar decisões mais equilibradas, mais ponderadas, mais né? Na racionalidade, no discernimento, né? Na ponderação, né? De maneira que a gente possa chegar em algum lugar, né? E daí essa é uma opção, né? Fora isso, tem os extremos e aí fica essa loucura toda, né? Que não é o adequado, né? Então, a nossa passagem aqui, né? Nesse momento nosso histórico aqui, cabe a gente tentar dar uma saída, né? Melhor para isso. Pelo menos a gente tem que tentar, tem que deixar isso escrito, tem que deixar isso materializado. Isso faz parte, né? De uma materialização, né, da sua missão existencial, do que você deixa, e aí você fez sua contribuição. Se a maioria tende para a pulsão de morte, para a pulsão da destruição, isso aí já não é um problema mais seu, porque você fez a sua parte construtiva. Eu acho que esse é o diferencial. A gente faz o que a gente pode de uma maneira construtiva, né, pelo exemplo, né, por aquilo que a gente põe na prática da nossa vida em termos de não pulsionar a destruição, né? E isso é uma análise que tem que ser feita individualmente. Qual é o seu pulsionamento destrutivo? O que você colabora para o caos e o que você colabora para a estabilidade?
É essa avaliação que tem que ser feita, né? Então, não adianta esses pensamentos que estão aí, né? Revolucionários de extremos. Isso aí não sei aonde isso vai dar, né? O que isso resolve. O que isso, em termos humanos, né, contribui. Né? Então, você vai ler lá atrás Leviatã, do Hobbes, você já vai encontrar essas loucuras todas lá, né, nesse esgarçamento que acaba só levando à destruição. Não sei qual é a utilidade disso, né? Fico sempre perguntando por que que nosso país tem que passar por essas coisas, né? Por que que a gente, com um país rico, cheio de recursos naturais, né, não pode ter, né, uma estruturação saudável, sustentável, que traga bem-estar social para a população. Né? Não dá para entender. Né? Realmente, até dá para entender, né? Lei Raízes do Brasil, talvez a gente entenda por quê. Mas agora, como é que corrige isso? Então, esse é o desafio, né? E daí a gente vai repensar aqui nosso canal, né? Repensar como é que a gente segue aqui para poder enfrentar essas coisas, tá bom? Então esse é o segundo vlog aqui que eu estou gravando, realmente com preocupação, estou deixando registrado aqui a minha preocupação, tá? Desse momento que a gente está passando. Espero que aconteça o melhor, né? Espero que a gente possa estar, ao estar interagindo, né, no meio desse caos, a gente possa estar colaborando para trazer luz, né? Para trazer racionalidade, discernimento. Vamos tentar. E daí vamos ver como é que, né, a coisa se estrutura de uma maneira com saídas, né, viáveis. Acho que essa mensagem, essa energia que eu quero gravar aqui, não é um momento prazeroso, tá? Não é uma coisa agradável. Preferia estar fazendo outros estudos, pensando em outras coisas e não estar me preocupando, né, com coisas que né, não fui eu que criei essa situação e né, se estivesse na situação não teria criado, né? Não teria criado. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Se você estivesse nessa situação, você teria criado esse caos? Se você estivesse na situação e você pensa que você teria criado esse caos, então você não é a pessoa adequada para estar atuando, né, na gestão de pessoas. Isso é uma única verdade, né? Ainda falta muito, muito, né? Essa personalidade aí deve estar muito adolescente ainda, né? Então, precisa amadurecer. Né? Essa é a questão. Precisa amadurecer, precisa crescer, porque não dá, né? Não dá para ser assim. Isso não existe em lugar nenhum no mundo, civilizado, organizado. Né? Então, é uma escolha. Né? Se nós queremos chamar esse país aqui de um lugar civilizado, organizado, algum dia. Né? Então, fica o registro aqui desse último vlog aqui do assunto, né? Já falei bastante. E aí, os que entenderam a mensagem, somem-se a nós, né? Os que não entenderam, tchau, tchau. Não tem interesse mais em conversar com pessoas que estão em polos radicais, né? Então, isso já é uma decisão tomada, não tem interesse mais. Pessoas que realmente querem avançar, que buscam intelectualidade, racionalidade, conhecimento, aprendizagem, melhoria, querem contribuir, né? Não estão só atrás de poder, também tem isso, né? Muita gente aí que só se baba por poder, só fica atrás de gente que tem poder. Não estamos interessados nem um pouco em poder aqui, em nada, né? Na dica, nada. Eu, sinceramente, né, no meu arquétipo de Poseidon, preferi estar nas minhas profundezas, estudando o que eu tenho interesse em estudar e não tendo que vir aqui expor publicamente, colocar minha cara aqui para ver se contribui um pouco com essa bagunça que está aí nesse país. Né? Realmente não gostaria de estar aqui botando minha cara, eu gostaria de estar fazendo coisas que eu prefiro fazer, né? Mas estamos aqui no meio do caos, né? E aí, claro, a gente faz a nossa contribuição até para que a gente possa, né, se precisar no momento certo, né, sair de perto. É isso que é assim que as coisas funcionam, né? E acaba ficando no caos, né? Quando não tem mais solução, acaba ficando no caos aqueles que produziram o caos. Né? Então é isso que a gente quer evitar. É possível, não é? Né? O momento é tenso, o momento não é fácil. Mas nossa missão, se você está disponível, está com tempo, está com mente, está com racionalidade, é sua missão contribuir. Começar a somar, começar a trazer ideias de equilíbrio, de ponderação, de discernimento, de centramento.
né? Ideias de estabilidade, né? Os países só prosperam com estabilidade. Sem segurança, sem estabilidade, sem segurança jurídica, sem segurança política, sem segurança econômica, sem segurança sanitária, nenhum lugar vai para frente, né? Vira o caos, vira o nada, né? Vira um local abandonado, onde todo mundo olha e ninguém quer pisar, ninguém quer botar o pé, né? Basta olhar para a Venezuela que você já vai entender bem essa ideia, tá bom? Então, fica aqui o registro, espero que o entendimento seja possível, né? Que a gente está procurando o melhor. E chamo vocês aí a contribuir e trazer e ver as ideias, ver como a gente pode desenvolver, como pode colocar isso em prática, né? Assumindo aí nossa responsabilidade, saindo lá do fundo do oceano, né? E assumindo as responsabilidades, tá bom? Então, até mais e nos falamos.